Ele foi 2 vezes governador do estado de Minas Gerais e 4 vezes deputado federal. Tem 53 anos e é economista, formado pela PUC de Minas Gerais. Seu pai era deputado federal. Começou a atuar na política aos 21 anos, como secretário particular do avô, o ex-presidente Tancredo Neves. Atualmente é presidente do PSDB e senador da República. Agora, Aécio Neves vai ter 2 dedos de prosa com Ratinho. Muito bem, obrigado pela presença aqui, senador. Obrigado. Acho que o Brasil sabe que a gente é amigo de muito tempo, né? É verdade. Nós fomos deputados no mesmo período e o meu gabinete ficava do lado do seu gabinete. Então, nós somos amigos meu vizinho. nós somos vizinhos de gabinete. Tá tudo bem? Alegria enorme, Ratinho tá aqui, um abraço enorme, dona Solange, a tua família, o Juninho. Mas, olha, em primeiro lugar, auditório bonito esse seu, hein? É bonito, bonito. Olha só, bonito. meu Deus, parabéns. Bonito. Primeira pergunta que não pode deixar de ser feita. O senhor é candidato à presidência da República? Ratinho, eu sou de Minas Gerais, você sabe, né? O mineiro não bota o carro na frente dos bois de jeito nenhum, senão ele não anda. Uhum. Né? Mas existe uma construção política, eu como presidente do PSDB tenho que ajudar que ela se viabilize, para a gente apresentar um projeto alternativo ao Brasil. Você quer ser presidente do Brasil? Olha, eu tenho muita vontade de fazer algo diferente do que está aí. Muita vontade de fazer algo mais ético, mais eficiente, que resgate a utopia das pessoas, a capacidade das pessoas de sonhar. Essa vontade eu tenho, mas eu vou cumprir o meu papel, Ratinho. Agora, a minha responsabilidade é fazer com que o PSDB, o partido do Plano Real, da estabilidade econômica, de tantos avanços importantes, o partido que iniciou os programas de transferência de renda, né, que hoje estão unificados no Bolsa Família, nós temos que voltar a falar para as pessoas, nós temos que voltar a falar como nós faríamos, por exemplo, para a saúde ficar melhor, para a segurança pública também melhorar. E você vai viajar o Brasil inteiro, se caso você seja candidato? Eu vou rodar antes disso. Como voltar como presidente do PSDB, como presidente do partido, eu estou aí com convites de toda parte. Eu tenho muita vontade, tanto de conhecer mais o Brasil, de ouvir mais das pessoas. Nós estamos, inclusive, inauguramos essa semana um site aí, conversando com os brasileiros aí, vocês entrem, é exatamente isso. Nós estamos querendo sugestões, ouvir as pessoas e também falar. Eu gosto do que eu faço, Ratinho, eu gosto de política. Política hoje é muito desmoralizado para muita gente. Então, a gente vê muito político, muito candidato. A primeira coisa que os candidatos falam, alguns deles, é o seguinte: eu não sou político não, vote em mim. Eu vou falar o seguinte: eu sou político sim, eu me orgulho muito de onde eu vim. Sendo político sério, é uma grande tarefa que o cidadão presta ao país, mas tem que ser sério. É isso, é uma das mais dignas atividades, é isso. Eu acho que a primeira atividade de dignidade, é só a minha opinião, é a atividade religiosa, quando alguém pega para cuidar de almas. E a segunda a coisa mais bonita, eu acho, que é fazer política séria, porque a política séria, ela muda a vida das pessoas. É isso, política com P maiúsculo, é essa que transforma a vida das pessoas. Você falava ali de democracia, de liberdade. O que seria do Brasil se nós não tivéssemos homens como Tancredo, né, como Ulisses, como Montoro, governador de São Paulo, como Covas, que nos legaram esse Brasil livre e democrático. Agora nós temos que fazer da democracia um instrumento para melhorar a vida das pessoas. É por isso que eu estou na política hoje. O Brasil... O senhor acha que o Brasil está bem? O Brasil não está bem, Ratinho. A propaganda oficial do governo está muito bem. Olha só, eu faço política diferente de alguns que não reconhecem no adversário virtudes. Eu não acho que alguém, só porque está num outro partido, por exemplo, o PT, que é meu adversário hoje, só tem defeito. Não é verdade. Eu não acho também que todo mundo que está do meu lado só tem virtude. O Brasil vem construindo uma trajetória que começa com a retomada da democracia, que teve Tancredo num papel muito importante, né, e tantos outros brasileiros, né, milhares de brasileiros. O Plano Real. Passa por aí, o segundo momento importante do Brasil de hoje é a estabilidade econômica com o Plano Real, e iniciam-se os programas de transferência de renda ainda no governo do PSDB. Que foi o Bolsa Educação. Foi a Bolsa Educação, Bolsa Alimentação, Vale Gás, que juntaram, o Lula juntou, teve essa virtude e virou o Bolsa Família. Mas nós
podemos muito mais. Se você pergunta, a saúde está boa no Brasil hoje? Não está. A educação do Brasil está boa hoje? Não está. Nós estamos lá atrás nos rankings internacionais de qualidade de educação. Aqui na América do Sul, Ratinho, isso é uma loucura. Nós só temos maior média de permanência de um aluno na escola do que o Suriname. Estamos atrás do Paraguai, da Bolívia, de todo mundo. Segurança, esse tema pelo qual você se bate tanto. Está boa, as pessoas estão seguras? Não estão. Então eu acho que esse ciclo do PT foi importante na ampliação dos programas de transferência de renda, mas já deu. Você pensa que está na hora de mudar? Está na hora de mudar, está passando da hora de mudar. Vamos falar de uma coisa importante. Pode trazer aqui, Renata. A Renata vai... a gente mostra nessa cartolina, porque eu poderia até deixar mais aqueles negócios que a Globo tem, que a Record tem, mais moderno. Mas eu não deixo modernizar aqui tá por bom, dois grandes motivos. Primeiro, aqui. porque eu não tenho dinheiro. Segundo... Porque não é verdade, não é por causa do dinheiro, não, porque não custa tão caro assim. É porque eu gosto de fazer na cartolina, que eu acho que é mais a minha cara. O David Antunes Ponta Grossa está dizendo: qual a solução para a política brasileira e o fim da corrupção? É difícil, em poucas palavras. Em primeiro lugar, tem que acabar com a impunidade. E acho que esse episódio do Supremo, né, em relação ao mensalão, foi um momento importante, independente de que partido afete, enfim, foi algo importante, porque passou para as pessoas a impressão de que mesmo que você seja um cara coroado ali, né, um manda-chuva, tem justiça, né? Uhum. Porque o que passa na cabeça das pessoas hoje, cadeia para quem? Para pobre, não é cadeia, não é para... O senhor é a favor da maioridade penal? Olha só, essa é a grande discussão. Para baixar, eu já falei, declarei aqui, eu sou a favor do projeto do Alckmin. Eu sou a favor. Não, é do Alckmin, então nós estamos juntos. O que é o projeto do Alckmin? Essa é a grande questão hoje em discussão, Ratinho. Porque a gente está vendo que cada vez mais jovens cometendo crime e cada vez mais os adultos, quadrilheiros mesmo, a bandidagem, usando o jovem. Então o projeto do... E o que acontece com um menino com menos de 18 anos que comete um crime, que mata, que rouba e mata, né, comete um latrocínio? O que acontece com ele? Ele passa 3 anos internado, né, numa casa do Estado aqui. O que o Alckmin propõe? E nós apoiamos, o PSDB inteiro apoia. Que nos crimes graves, esse tempo dele ficar ali retido seja de 8 anos. Seja de 8 anos. Eu estou apresentando um projeto agora, semana que vem, vou falar pela primeira vez sobre ele aqui, ia falar só semana que vem, vou entrar na terça-feira da semana que vem, que é o seguinte: adulto que utilizou um jovem, um bando que tem 2, 3 pessoas, mas que tem um jovem no meio, um jovem no meio, nova pena. Nem triplica. E não tem atenuante. Muito bom. Não tem esse negócio Isso é muito bom. E não tem esse negócio de progressão, com 1/6 da pena você sai fora, não tem mais isso não. Olha, quadrilha que usar menor, pega um triplo da pena e não tem atenuante. Como é que acontece hoje? Eles assaltam e cometem um crime e matam alguém. Os acima de 18 anos assumem o crime de roubo e o menor o de assassinato. Que matou. E eu vou fazer com que esse crime de roubo, por quem usou o menor, seja tão grave quanto o do assassinato. Muito, melhora as coisas. Terça-feira, em primeira mão. Faz campanha aqui no programa pra você. Você criticou a presidente Dilma. Depois eu vou perguntar sobre. Agora eu quero perguntar se continua torcendo pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro, né? Levou um fumo lá. Mas você viu que nós demos um susto neles lá. Você tem um cantor preferido? Eu tenho alguns. Posso falar um que eu gosto muito? Meu amigo, irmão. Não pode falar que é o Roberto Carlos. Raimundo Fagner. O Raimundo Fagner pode falar. Porque o Roberto Carlos, é de todo mundo também, não vale. É de todo mundo, não vale. Eu fui ver um show dele outro dia, showzaço, viu? Deixa eu ver. Você gosta de comida? Qual é o seu prato preferido? Comida mineira? Deve ser. Comida mineira você comer todo dia, Radisson. Eu não passo nessa porta aqui, né? Mas no final de semana não tem outra. O que te faz perder a paciência? Eu tenho muita paciência, mas a mentira, se olhar no olho, você gosta disso, de olhar no olho das pessoas. O que eu fiz, olha, de bem, os acertos que eu tive na minha vida foi quando eu olhei no olho das pessoas e acertei. Se olhar para alguém, saber que aquela pessoa não está falando a verdade, não tem nada que tira mais a paciência, que irrita mais a gente. Então, a falta de verdade e sinceridade é uma dessas coisas. A mulher fala assim, a Solange fala que quando eu estou mentindo, eu olho do lado. Eu sei quando você está mentindo, que você não olha para mim. Mas esse é golpe delas, viu? Elas falam pra gente sempre que sabem quando a gente tá mentindo, mas não acredita não. Tem algum apelido? Olha, eu sou do interior igual você. Vou contar um segredo aqui pra vocês, não sei se vocês sabem. Todo mundo fala que o Ratinho é paulista ali de Águas de Lindóia. Mentira. O Ratinho, quero ver se você confirma isso aqui ao vivo. O Ratinho é conterrâneo meu. O Ratinho é mineiro de Monte Sião. Dona Maria é de Monte Sião, seu pai é de Monte Sião, seu Domingos é de Monte Sião e você nasceu em Monte Sião. Pena que Monte Sião não tinha como te registrar, não foi essa história? Eu nasci bem na divisinha, assim, num lugar chamado Sertãozinho, que hoje tem outro nome lá. Nasci, bem na divisinha. Você tá parecendo político
político que nasce em 3 lugares diferentes. Daí meu pai me rejeitou em Água de Lindóia, porque ele trabalhava em Água de Lindóia. Mas então lá no interior, lá em Cláudia, onde é que a família... não foi hospital. A terra da minha avó, Dona Risoleta, né, que foi esposa do Tancredo, lá eu sou Cunha. Cláudia é a única cidade do Brasil, e esse é um negócio até interessante, precisa um dia trazer eles aqui. O catálogo telefônico é só de apelido, não tem nome não. É só de apelido. Você tinha um apelido? O meu lá é Cunha, sou conhecido como Cunha. E até hoje eu frequento muito essa. Minas tem muito desse negócio, o filho da Tereza. Isso filho da Tereza. Lá tinha o 10 para as 2, que é o que anda com os pés assim. E por aí vai. Olha aqui, você tem alguma lembrança, claro, boa do Tancredo Neves, mas você tem uma que te marcou? Olha, eu tive um privilégio, Ratinho, que a vida me deu, de poder conviver com meu avô e num momento, assim, fundamental para o Brasil, o momento da transformação, do reencontro do Brasil com a democracia. Eu morava com ele, eu dormia, né, na cama, no quarto do lado dele. Então eu vi toda aquela construção, carregava a mala dele ali, e eu me lembro de muitas coisas. Uma que eu procuro me lembrar sempre, o Tancredo dizia que ele tinha muito mais alegria, ele tinha muito mais, dava a ele muito maior satisfação quando ele fazia um bom acordo em nome de um interesse comum do que vencer um adversário. Ele preferia um bom entendimento do que simplesmente comemorar uma vitória. E política é isso, é dialogar, é conversar, é buscar convergências. Você vai criticar nessa tua andança, você vai criticar mais pesado o governo do PT? Olha, eu acho que as críticas hoje são merecidas. Eu te falei o seguinte, eu reconheço avanços. E os avanços principais do governo do PT, primeiro foi, quando assumiu o presidente Lula, ele manteve a política macroeconômica do governo do presidente Fernando Henrique. Essa foi a primeira virtude dele, não mexeu. Respeitou contratos, naquela época eram os pilares da economia, de campo flutuante, meta de inflação, superávit primário, manteve intocado, até há pouco tempo atrás. Essa foi a primeira virtude. A segunda grande virtude do governo do PT foi ampliou os programas sociais. Na verdade, se nós tivéssemos um jeito, Ratinho, de pegar o programa Bolsa Família, botar aqui num berço e trazer sexta-feira aqui naquele seu programa do DNA e levasse na clínica para fazer o exame, o pai dele está escrito lá PSDB e FHC. Porque quando foi criado o decreto que criou o Bolsa Família, está escrito lá, fica unificado o Bolsa Escola, criado pelo Fernando Henrique em 2001, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás. O que o Lula fez? Juntou inteligentemente, e eu reconheço isso, e ampliou muito. Essas foram duas virtudes. Mas hoje, nós falamos aqui agora há pouco, a saúde vai mal, a segurança vai mal, a confiança no Brasil está se perdendo. Um grande, veículo de comunicação internacional, o Financial Times da Inglaterra, publicou um artigo essa semana mostrando com clareza o que está acontecendo no Brasil, e isso faz com que os investimentos vão para outro lugar e não para o Brasil. O México já passou o Brasil? O México passou porque o México fez reformas estruturantes que o Brasil não fez. Mas por que o PSDB ficou tanto tempo no governo e não mudou, por exemplo, a questão tributária que mata quem produz o Brasil? Olha só, concordo com você. Em cada tempo, as prioridades são diferentes. A nossa prioridade, Ratinho, era controlar a inflação. A inflação chegava a 40% ao mês. Lembro. Significava que um produto que você comprava por R$100, no final do mês custava 140. E o salário do pobre não acompanhava. Esse foi o grande enfrentamento. Naquele tempo tiveram crises sucessivas, não tinha tanto dinheiro em caixa, veio o governo do presidente Lula, e aí nós tivemos 6 anos muito bons, onde as reformas não foram feitas. É por isso que esse ciclo do PT tem que encerrar, a meu ver. Eu respeito o presidente da República, existem pessoas de bem lá, mas perderam a capacidade de transformar. Eu vou falar só uma coisa aqui para encerrar essa resposta, Ratinho. Já está mandando no Senado lá. Mas mandei em todo lugar, no Senado, e aí quem não obedece da turma dela lá. Mas o PT perdeu a capacidade de sonhar, perdeu a capacidade de transformar o Brasil. O PT contenta-se hoje exclusivamente com um projeto de poder. Aí essa base maluca, que no final não serve para nada, sei lá, tem 80% dos deputados, quase 90% dos senadores, e não consegue votar as reformas que o Brasil precisa. E eu acho que nós precisamos da reforma urgente, da reforma tributária. Da reforma tributária. Urgente. Mas para mim tem que ser urgente. Hoje você vai comprar uma televisão, 45% é imposto. Ontem e hoje está tendo dia, né, dia nacional sem imposto em muito lugar. Na gasolina, talvez, o seu auditório não sabe, os telespectadores também não. Mais ou menos 50% é imposto. No pãozinho ali, é 16% de imposto. Tudo imposto. Então, muito bom. O Brasil fica difícil de competir. Mais algum e-mail que chegou? E-mail não, como é que chama? Twitter. Isaac Bastos está dizendo...
Está dizendo que se você é a favor, maioridade penal Nós já já falamos falou, aqui. já falou. Você já foi assaltado? Porque o Suplicy, ele está na sua frente, ele já foi assaltado. Eu vi Já o Suplicy foi lá, assaltado. já fui assaltado, mas já tem algum tempo. Agora eu prefiro o Suplicy senador do que cantor.